Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, permita-me desde já aqui o cumprimento, assim como à sua equipa. Em vários momentos e em várias circunstâncias tivemos aqui a oportunidade de exprimir a concordância com o Governo, a nossa concordância com o Governo relativamente àquilo que significa uma política externa enquanto política de Estado. E relativamente às questões que adiantou e às posições que adiantou, quer em relação às Coreias, à Península da Coreia, quer em relação à complexidade da situação no Médio Oriente, é evidente que nós já tivemos oportunidade, em devido tempo, de transmitirmos publicamente posições que são semelhantes àquelas que o Governo tem apresentado. Há, porém, aqui alguns aspectos que merecem algum esclarecimento. Desde logo porque esta situação, particularmente a situação vivida no Médio Oriente, tem originado um recrudescimento das ameaças à segurança à escala global. Tivemos alguns atentados nesses últimos dias, em outros países, na Indonésia, em França, e tivemos um renovar de ameaças por parte do Daesh e por parte da própria Al-Qaeda, ameaças que são sempre dirigidas, em primeiro lugar, ao chamado mundo ocidental. E por isso há que, neste momento, refletir sobre questões que se prendem exatamente com a nossa segurança também aqui no território nacional. É uma questão de política interna e é uma questão de política externa, porque naturalmente nos envolve a todos na nossa relação com países terceiros. E a questão que eu coloco, a primeira questão que eu coloco a Vossa Excelência, Sr. Ministro, é se o Governo considera que tem neste momento os instrumentos e os meios, quer sob o ponto de vista técnico, quer sob o ponto de vista humano, indispensáveis ou pelo menos suficientes para nos podermos confrontar com esta ameaça, que sendo uma ameaça global, não deixa de ser também uma ameaça específica em relação ao nosso país. Meios no domínio dos serviços de informações, por exemplo, e meios no domínio até da mobilidade dos cidadãos, porque nós somos confrontados permanentemente com as notícias, que o Sr. Ministro conhece muito bem, de falta de recursos, quer das nossas embaixadas, dos nossos consulados, quer dos serviços estrangeiros e fronteiras, para a regulação da mobilidade de cidadãos que procuram visitar o nosso país. Segunda questão, não tem nada a ver com esta, prende-se com as nossas relações com Angola. Assistimos nos últimos dias à retirada pelo menos um dos chamados irritantes mais complexos da agenda da nossa relação entre os dois países. Tivemos a oportunidade também de exprimir o nosso acompanhamento positivo dessa mesma situação. Há, porém, uma outra situação que presumo que o Sr. Ministro tenha consciência e que acompanhe, mas que não deixa também de se revelar no dia-a-dia, neste momento, como mais um irritante nesta relação, que é a situação da escola portuguesa em Luanda. É uma situação que tem a ver com os portugueses e tem a ver com os angolanos e com muitos estrangeiros que estão em Angola. Ao longo deste último mês tivemos greves de professores, tomadas de posições da Associação de Pais, tomadas de posição da própria cooperativa que gera aquela escola, tomadas de posição de muita gente, porque, efetivamente, a situação é extremamente complexa, é extremamente delicada. A questão que eu lhe coloco também é muito simples. Pretende o Governo fazer alguma coisa relativamente ao atual estatuto daquela escola? É uma escola que é gerida por uma cooperativa, embora pertença à rede pública do Ministério da Educação, ou seja, do Governo, acompanhada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. Pretende o Governo adotar algumas medidas no sentido do reforço dos meios postos à disposição daquela escola para acompanhar não apenas os portugueses, mas os muitos cidadãos, particularmente angolanos, crianças, jovens que a frequentam? Terceira questão, Venezuela. Ao longo, discutimos isto várias vezes. O Sr. Ministro conhece a situação tão bem como nós conhecemos, deslocou-se lá, sabe com certeza que há muitos e muitos portugueses que têm regressado a Portugal ou vindo para Portugal, como têm ido para outros países. Não vou discutir sobre o que se passa neste momento na Venezuela, mas vou abordar uma matéria que se está a passar aqui, particularmente no continente. Há muitos portugueses que vêm daquele país com problemas variadíssimos, particularmente no continente,
não apenas no norte do país, mas até aqui em Lisboa. Portugueses que vivem situações absolutamente dramáticas, Sr. Ministro, e que pura e simplesmente não são acompanhados por ninguém. Pessoas que têm diplomas, querem ver os seus diplomas reconhecidos, não conseguem. Faculdades de Medicina que, pura e simplesmente, congelaram o reconhecimento de diplomas de países terceiros em relação à União Europeia. O acompanhamento de situações sociais, até no domínio da própria habitação. Vou terminar, Sr. Presidente, e vou terminar apenas com uma referência a uma quarta matéria que é para nós muito cara, que é a que se prende com os espoliados do antigo ultramar, das nossas antigas províncias ultramarinas. É uma matéria em que a Assembleia da República tem tido uma intervenção, é uma matéria que tem tido poucos desenvolvimentos, mas eu pergunto ao Governo, o Governo partilha ou não partilha das preocupações de muitos portugueses que nunca viram ser feita justiça relativamente à situação dramática que viveram, particularmente em 1975. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Ministro. Faz favor, Sr.